Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos estudar geometria. Vamos lá? Nós vamos iniciar o nosso estudo de geometria relembrando algumas definições, como ponto, reta e também o plano. Um ponto é aquele que não tem dimensão. Para a gente entender, é como se pegássemos um lápis e fizéssemos uma bolinha bem pequenininha. Já uma reta é um conjunto infinito de pontos que estão em uma mesma direção, mas nos dois sentidos. Podemos representar uma reta com a ajuda de uma régua. Traçamos uma linha que não faz curva. Assim podemos representar uma reta. A gente lembra que uma reta é infinita nos dois sentidos que ela apresenta. E o plano? Você consegue explicar o que é um plano? Bom, vamos ver. Um plano é como se fosse uma folha de papel, mas infinita em todas as direções e sem nenhuma dobra, ou seja, bem lisa. As figuras que nós vamos estudar hoje estão em um plano, como essa folha. Vamos ver mais de perto? Bom, nessa folha nós podemos fazer uma linha reta. A gente lembra que nós temos uma folha e o desenho de uma linha, que são finitos, pois estão nessa folha de papel. Mas as retas e os planos, eles são objetos imaginários. Por isso, nós precisamos imaginar que eles são infinitos. O plano em todas as direções e a reta nas duas direções que ela representa. Ou seja, os planos e as retas são infinitos. Nessa reta, nós podemos traçar dois pontinhos, aqui e aqui, por exemplo, e podemos ligar eles através de uma parte dessa reta. Essa parte é o que nós chamamos de segmento de reta, e são os segmentos de reta que nós vamos usar para construir as figuras que vamos estudar hoje. As figuras que vamos estudar hoje são figuras planas, ou seja, estão todas em uma folha como essa, mas infinita em todas as direções. Vamos lá! Vamos estudar os polígonos, que são contornos fechados formados por segmentos de reta. Aqui, por exemplo, nós temos um segmento, e se fechamos ele com a ajuda de outros dois segmentos, nós temos um polígono. Nos polígonos, os segmentos de retas são chamados de lados, e os pontos de encontro desses segmentos são os vértices. A palavra polígono significa muitos lados, e na aula de hoje nós vamos estudar os polígonos, ou seja, as figuras geométricas planas compostas por muitos lados, por muitos segmentos de reta. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos essa figura, que é formada por 4 segmentos de reta. Também temos essa outra, que tem 5 segmentos de reta, e é uma figura fechada. Essas três figuras são polígonos. São contornos fechados compostos por segmentos de reta. Agora, vamos ver exemplos de outras figuras. Se nós temos apenas um segmento, ele não é uma figura fechada, assim como se tivéssemos dois. Esses segmentos não formam figuras fechadas, então não são polígonos. O mesmo acontece para essa figura, que apesar de ter 4 segmentos na sua formação, não é fechada. Nós temos também figuras formadas por linhas curvas, como essa, ou então o círculo, que é formado por uma única linha curva. Essas figuras também não são polígonos, pois não são formadas por segmentos de retas. Nós podemos observar também esse tipo de figura, que apesar de ser composta por segmentos de retas e ser fechadas, não é um polígono, pois ela tem dois lados que se cruzam. Assim, todas essas figuras não são polígonos. Agora, vamos ver alguns exemplos. Vamos identificar os polígonos. Na primeira figura, nós temos uma estrela. A estrela é composta apenas de segmentos de linha reta e é fechada, então a estrela é um polígono. Já a Lua é composta de duas linhas,
mas essas linhas são curvas, então ela não é um polígono. O mesmo vai acontecer para a terceira figura, que não é um polígono, pois é aberta. As duas últimas figuras são contornos fechados, compostos apenas de retas. Então, sim, essas duas figuras são polígonos. Agora, vamos ver mais alguns exemplos. Dessa vez, vamos observar as fotos. Aqui nós temos 4 artes do artista Atos Bulcão. Esse artista utiliza ladrilhos e formas geométricas para criar mosaicos. Será que nós conseguimos identificar quais dos mosaicos possuem polígonos? Vamos lá! Quais dos mosaicos são formados por polígonos? Começamos com esse. Bom, aqui a gente pode notar que a gente tem uma linha com uma pequena curva. Então, nesse caso, nós não temos polígonos. Vamos para o próximo. No próximo, nós temos essa arte em preto e branco. Aqui a gente observa que todas as linhas são segmentos de retas. Então, essa arte é formada por polígonos. Agora, a seguinte. Nessa aqui, nós temos várias figuras em tons de azul. Porém, nós podemos observar esses contornos redondos que formam meias circunferências. Ou seja, nessa arte, nós não temos polígonos. Agora vamos à última arte. Nessa aqui, nós podemos observar que todos os ladrilhos possuem desenhos formados por segmentos de retas, ou seja, essa arte é formada por polígonos. Agora, vamos observar alguns dos polígonos dessa arte, como esse aqui ou esse outro. Temos esse e também esse aqui. Mas será que nós podemos dar nomes aos polígonos? Podemos sim. Vamos lá! Nós vamos nomear os polígonos de acordo com a quantidade de lados. No primeiro polígono, nós temos 3 lados, e nós chamamos esse tipo de polígono de triângulo. Já no segundo, nós temos 4 lados, e esses polígonos nós vamos chamar de quadriláteros, aqueles que possuem 4 lados. Já no próximo, nós temos 5 lados, e vamos chamá-lo de pentágono. No último, nós temos 6 lados, e esse vai ser um hexágono. Agora, vamos dar uma olhada em um tipo específico de polígonos, representados por esses daqui. A gente observa que nesses polígonos, cada um deles possui todos os seus lados com o mesmo tamanho. Além disso, os ângulos que formam os lados são iguais dentro de um mesmo polígono. Esses polígonos nós chamamos de regulares, ou seja, polígono regular é todo aquele que possui todos os lados com o mesmo tamanho e todos os ângulos também com o mesmo tamanho. Agora vamos ver onde esses polígonos aparecem no dia a dia e também na natureza. Começamos com o triângulo regular, que também é chamado de triângulo equilátero. Aqui a gente pode ver ele representado em um triângulo de sinalização. Já o quadrilátero regular, a gente pode identificar nesse tabuleiro de xadrez. A gente lembra que o quadrilátero regular é chamado de quadrado. Mas e o pentágono regular? Será que conseguimos encontrar? Bom, com a ajuda da abelha, a gente consegue encontrar um pentágono regular nessa flor, pois o seu contorno possui 5 lados, que são quase linhas retas. Agora, nós podemos ver também o hexágono regular. Essa figura é muito encontrada na colmeia das abelhas, pois o hexágono regular é uma figura que aproveita ao máximo a área ocupada, como nós podemos ver. Bom, agora vamos ver um exemplo. Vamos responder quantos lados possuem cada um dos polígonos abaixo. Começamos com a estrela, que nós já vimos. Vamos contar os seus lados. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Essa estrela é um polígono de 10 lados, também chamado de decágono. Agora vamos ao próximo. Essa figura possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E nós já vimos que essa figura se chama hexágono. Agora, um último exemplo. Vamos contar quantos lados tem esse polígono. Vamos lá! Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. É um polígono que possui 7 lados. Esse polígono é chamado de heptágono. Bom, você pode descobrir no seu material Reeduca o nome de outros polígonos. Na aula de hoje, nós aprendemos muito sobre os polígonos, não é mesmo? Eu espero todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!